Olá! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os métodos de custeio. Dentre os métodos de custeio existente, temos o custeio por absorção, custeio variável e custeio ABC. Nessa aula vamos falar basicamente sobre o custeio por absorção. É um método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade que geralmente são aceitos. Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção. Todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. Os custos diretos, como materiais diretos e mão de obra direta, são alocados diretamente aos produtos de acordo com o consumo dos mesmos. E os custos indiretos são alocados aos produtos através de algum dos diversos sistemas de rateios existentes. Como características desse método de custeio, temos que, derivado dos princípios da realização de competência e confrontação, recomendado seu uso por institutos internacionais, a legislação fiscal e societária obriga a adoção desse método de custeio. Os custos fixos são rastreados por critérios arbitrários e pouca eficácia para a tomada de decisões gerenciais. Os critérios de rateio no custeio por absorção são formas de distribuição matemática dos custos indiretos aos produtos ou aos departamentos. Então, exemplos de critérios de rateio seria critério de acordo com a matéria-prima consumida, com a mão de obra direta, com a utilização horas máquinas, com a área útil de fabricação, dentre outros critérios. Como etapas de processo de custeamento, para esse tipo de custeio, temos a separação entre custos e despesas, a apropriação dos custos identificáveis aos produtos, a apropriação dos custos indiretos aos objetos de custeio, utilizando os critérios de rateio, a apuração dos custos dos produtos acabados, que seriam a soma desses custos diretos com os custos indiretos, a apuração do custo dos produtos vendidos e a apuração dos resultados. Custos indiretos de fabricação são os gastos identificados com a função de produção ou elaboração do serviço a ser comercializado e que, como o próprio nome já revela, não podem ser associados diretamente a um produto ou a um serviço específico. Eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos de rateio desses custos indiretos. Então, a ideia seria determinar o custo total dos produtos A, B e C apresentados a seguir. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os custos com matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, depreciação, seguros, materiais diversos e manutenção. E temos os nossos produtos aqui. Então, foram separados aqui os custos diretos, relacionados ao produto A, B e ao produto C. Então, nós temos que os custos diretos do produto A com matéria-prima foi 75 mil, com mão de obra 22 mil, com energia elétrica 18 mil. E assim também estão descritos os custos diretos para o produto B e para o produto C. Como custos indiretos, nós temos custo de mão de obra, de energia elétrica, depreciação, seguro, materiais diversos e manutenção. Então, nessa coluna aqui, estão exemplificados os custos indiretos de fabricação. E o que nós vamos precisar fazer? Ratear todos esses custos aqui indiretos de fabricação para os três produtos. E o primeiro critério que nós vamos utilizar seria ratear de acordo com os custos diretos de fabricação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho os custos diretos para o produto A, para o produto B e para o produto C. Então, nós vamos ratear esses 225 mil proporcionalmente aos custos diretos de fabricação. Então, aqui temos, o produto A tem um custo direto de 115 mil, o produto B 202 mil, o produto C 168 mil, totalizando 485 mil. Então, o que nós vamos fazer aqui?
Eu vou ratear de acordo com esses custos diretos. Então, eu vou pegar e dividir cada um desses custos diretos aqui pelo total de custos diretos. Então, 115 mil dividido por 485 mil dá 23,7%. O que significa isso? Que do total de gasto direto, o produto A representa 23,7% desse total. Se eu dividir 202 mil por 485 mil, eu vou ter 41,6%, ou seja, os gastos diretos do produto B representam 41,6% do total gasto com material direto e mão de obra direta. E o produto C, 168 mil dividido por 485 mil, então nós temos um total de 34,6%. Daí, o que nós vamos fazer para alocar os custos indiretos? O total de custos indiretos é de 225 mil. Nós vamos calcular essas porcentagens aqui em cima do valor total dos custos indiretos. Então, 23,7% de 225 mil é igual a 53.351. Então, esse valor aqui nós vamos alocar ao produto A. Então, de um total de 225 mil gasto em custos indiretos de fabricação, 23,7%, que representam 53.351, serão referentes ao produto A. Eu vou fazer a mesma coisa com o produto B. Os gastos indiretos com o produto B serão 41,6% de 225 mil. E os gastos de custos indiretos com o produto C serão 34,6% de 225 mil. Então, aqui, eu aloquei os 225 mil de acordo com o critério, usando o critério dos custos diretos de fabricação. Agora, eu vou utilizar a mão de obra direta como base de rateio. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar todos os custos com mão de obra direta. Então, totalizaram aqui 90 mil unidades monetárias. Aí eu calculo quanto que a mão de obra direta de cada produto representa no total. Para fazer esse cálculo, eu divido 22 mil por 90 mil. Então, representa 24,4%. Eu vou dividir 47 mil por 90 mil, que vai me representar 52,2%. E 21 mil por 90 mil, que vai me representar 23,3%. E da mesma maneira feita anteriormente, agora eu vou multiplicar essas porcentagens aqui de cada produto pelo total dos custos indiretos. Então, se eu multiplicar 24,4% por 225 mil, eu vou ter um resultado de 55 mil. Se eu multiplicar 52,2% por 225 mil, eu vou ter um total de 117.500. E 23,3% por 225 mil, um total de 52.500. Então, dessa maneira, eu tenho o rateio desses meus custos indiretos de acordo com a mão de obra direta utilizada. Então, dessa maneira, o meu produto A, ele vai ter um custo de 115 mil de material direto, mais de 55 mil de material indireto, totalizando 170 mil. E o mesmo cálculo são feitos para os outros dois produtos. Então, aqui a gente tem os custos totais de fabricação desses três produtos, utilizando a mão de obra direta como forma de rateio. Nós podemos ratear também os custos por departamento. Então, departamento é uma unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos, na maioria das vezes, representada por homens e máquinas que desenvolvem atividades homogêneas. Então, por exemplo, temos departamento de produção numa indústria, departamento de RH, departamento de matéria-primas e assim por diante.
As vantagens de rateio por departamentos é que reduz a arbitrariedade dos rateios e aumentam também os níveis de controle. Então, imaginem aqui que os meus produtos A, B e C, eles passam por diversos departamentos para serem produzidos. Então, por exemplo, o produto A, ele vai passar por esse departamento CC1, pelo departamento CC2 e CC4. O produto B, ele vai passar pelo departamento CC1 e pelo departamento CC4. E o produto C, então, vai passar somente por esse departamento CC3. Então, na hora de ratear os custos, nós podemos ratear os custos para os produtos somente por aqueles departamentos no qual eles passam para serem produzidos.